ouvinte do programa Gente que Fala, muito boa tarde, seja bem-vindo. Eu sou o Mauro Friesman, nós estamos no ar na Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e também pela Rádio Universal AM 810 de Santos. Você nos acompanha nas redes sociais, pelo Instagram, pelo Facebook. Eu te convido para curtir as nossas páginas na internet, acessar o nosso blog, é o gentequefala.com.br. Hoje é sexta-feira, como de praxe, mais uma edição do Gente que Fala, em parceria com a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo, a FERMESP. E o nosso convidado de hoje é o Coronel Marcelo Vieira Salles. Coronel Salles, todos conhecem, comandou a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Coronel Salles, seja bem-vindo ao programa Gente que Fala. Tudo bem? Muito obrigado, Mauro. É uma alegria, uma honra poder falar com os ouvintes aqui do Gente que Fala. Você sempre muito gentil com a nossa instituição. As palavras são de agradecimento pela oportunidade de nós falarmos um pouquinho dessa experiência magnífica que foi comandar a Polícia Militar do Estado de São Paulo e, de alguma forma, contribuir para a segurança pública de nosso amado Estado. Uma alegria muito grande em poder estar aqui com vocês. Alegria nossa também, Coronel Salles. Muito obrigado por ter atendido o convite aqui do programa Gente que Fala. Então, vamos iniciar aqui a nossa conversa. A Polícia Militar do Estado de São Paulo é a maior instituição policial da América. Com 188 anos de história, é composta hoje por 86 mil integrantes e atua no combate ao crime, na proteção aos cidadãos, na garantia do cumprimento das leis e na preservação da ordem pública. Coronel Salles, a gente sabe que na instituição, Polícia Militar do Estado de São Paulo, é tudo muito superlativo, a começar por essa idade, né? 188 anos de história, 86 mil integrantes. À medida em que as pessoas, os integrantes da instituição vão avançando na sua carreira, essa dimensão é percebida? Ou isso é percebido, por exemplo, quando se chega a um posto de comando geral da Polícia Militar, que foi o seu caso, o senhor foi comandante-geral da PM, e foi lá que o senhor se deu conta desse tamanho da Polícia Militar e da importância que ela tem? Não, eu digo com muita tranquilidade, e é a percepção que eu tenho, eu sempre tive muito claro o papel da instituição, o tamanho, mas principalmente a missão dela, que é de servir e proteger. Eu sou filho de policial militar, meu pai é subtenente do Corpo de Bombeiros, já na reserva, tem 86 anos, muita saúde, e eu nasci no Hospital da Cruz Azul, que é o hospital dos nossos dependentes. Então eu digo que eu já tenho 53 anos de polícia, porque já nasci no Hospital da Cruz Azul, que é o hospital gerido e administrado por policiais militares. Então, desde a tenra idade, acompanhando meu pai lá no Corpo de Bombeiros, indo dormir nos plantões com ele, ainda quando eu tinha 9, 10 anos, e a partir dali que surgiu, inclusive, despertou essa vocação por notar a importância desse trabalho da instituição em seus vários segmentos, no Corpo de Bombeiros, no policiamento territorial, que é de proteger as pessoas. Então, aí, desde a tenra idade, eu tenho a noção, sim. E quando fui alçando novos postos na instituição, como tenente no Regimento de Cavalaria, depois já como capitão, comandante, onde comandei também esquadrões, depois como tenente-coronel, comandante do Regimento de Cavalaria, depois tive a felicidade de comandar a Zona Oeste, já como coronel, o comando do CPM-5, só vai essa certeza de que a instituição tem um papel importantíssimo, da sua grandeza, só foi aumentando. E o coroamento foi o comandar essa instituição, que é uma instituição de prestação de serviço público, que está na vida das pessoas, presente nos 645 municípios, servindo e protegendo. É uma alegria muito grande, uma honra gigantesca.
É. E pegando o seu exemplo, Coronel Salles, o senhor falou de 53 anos de polícia militar, claro, numa referência, eu nasci policial militar por ser filho de subtenente, né? E por ter nascido no Hospital da Cruz Azul. Certamente, muitos são assim na Polícia Militar, muitos dos integrantes são filhos de policiais também, e até provavelmente tenham nascido no Hospital Cruz Azul, né? Não é verdade? Sim, a minha maior referência pessoal e de homem público, de cidadão, é o meu pai. Meu pai é o seu Nelson Salles, está nos assistindo aí, né? Hoje, 1º de maio, Dia do Trabalho, né? Ele é a minha maior referência profissional. E é natural, você vê muitos advogados que seguiram a carreira do pai, que eram advogados, juízes, promotores, jornalistas, músicos, essa influência de casa. E eu coloco assim, foi a admiração pelo meu pai me fez seguir a carreira na Polícia Militar e de ingressar na polícia aos 17 anos de idade ainda. Fiquei na instituição por 35 anos e há 40 dias fui para a reserva, deixei ativa, mas muito feliz, estou muito contente e com a sensação do dever cumprido. Coronel Salles, a Polícia Militar tem um orçamento de 16 bilhões de reais anualmente. Esse número, essa cifra é maior que o orçamento de 11 estados brasileiros, quase a metade aí de todos os nossos estados. O que é mais importante observar quando se chega ao posto de comandante-geral da Polícia, quando se tem todo esse dinheiro para se investir numa instituição que exige tanto, né? Exige em recursos humanos, exige em equipamentos, exige em centros operacionais. Como é que se olha isso de forma macro? O maior desafio é honrar a confiança que o Estado brasileiro deposita na instituição e poder canalizar essa fortuna, esses 16 bilhões que são destinados à Polícia Militar, para que a gente o empregue da melhor forma possível, da forma mais racional. Nas várias áreas da Polícia Militar, para que a gente consiga, na área de gestão de pessoas, quando a gente consiga fazer os melhores concursos, consiga recompletar os nossos efetivos, consiga de maneira clara aprimorar os que já estão na instituição. Para você ter uma ideia, a Polícia Militar forma por anos, você e todos que nos ouvem e nos assistem pela internet, a Polícia Militar do Estado de São Paulo forma por ano 6 mil jovens, 6 mil novos policiais militares. Então é um desafio gigantesco. Temos um turnover, uma saída de quase 4 mil policiais militares por ano. Então é um desafio gigantesco você fazer os concursos públicos, formar todo o processo seletivo, investigação social, conhecimentos, exames psicotécnicos, exames psicológicos, exames de conhecimento, exames de aptidão física, investigação social. Para você ter uma noção, de cada 60 candidatos, um é aproveitado e é arregimentado na Polícia Militar. Então, é um desafio gigantesco você fazer o concurso. E depois formá-los dentro desse olhar de servir e proteger as pessoas, que é a missão principal da Polícia Militar. Por exemplo, você pegar toda essa estrutura de inteligência, de produção de conhecimento, para que o comandante-geral e os comandantes regionais possam decidir da melhor forma aonde empregar todos esses insumos, as viaturas, a estrutura operacional, as operações. Então, planejar o policiamento nessa megalópole chamada Grande São Paulo e no estado de São Paulo. Para que você tenha uma notícia, Mauro,
e ouvintes do Gente que Fala, sobre trilhos e sobre pneus da nossa zona leste da cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo, para quem nos ouve do interior, é como se fosse uma cruz. Da zona leste, das 4h30 da manhã às 10 horas da manhã, sobre trilhos e sobre pneus, deslocam-se 4 milhões de pessoas. E das 5 da tarde à meia-noite, esses mesmos 4 milhões voltam para a Zona Leste. É a população inteira do Uruguai que vai de manhã e o Uruguai que volta. Então, como é que se planeja o policiamento, que aí tem uma interface gigantesca com mobilidade urbana? Então, são vários desafios. Quando nós falamos de logística na polícia, a Polícia Militar possui 17 mil viaturas policiais, 30 aeronaves, cavalos, cães, 1.439 instalações próprias, bases comunitárias, bases, postos policiais, quartéis do Corpo de Bombeiros. Isso tudo tem que ter estrutura lógica, telefone, luz, água, vigilância, viaturas, todo o suporte tecnológico. Então, é um desafio gigantesco. E também podemos falar de comunicação social. A polícia tem que ter face. Então, é um desafio muito grande. É você pegar todos esses 16 bilhões e canalizar para a prestação de serviço público. Tudo. As nossas viaturas, os nossos uniformes, os nossos cães, os nossos homens, toda a nossa estrutura, ela tem uma finalidade: prestação de serviço público. Esse é o maior desafio. Coronel Salles, o senhor permaneceu no posto de comandante-geral da Polícia Militar de São Paulo por 23 meses, em 2 governos diferentes. O senhor foi nomeado pelo governador Márcio França, ele deixou o governo, assumiu o governador João Dória, o senhor ficou um pouquinho mais de tempo lá no cargo, totalizando 23 meses. O que dá para tirar desse período de lição para a vida? Olha, é uma honra muito grande, né? Mas a maior satisfação, eu não digo nem missão, a maior satisfação é que as ações que nós tivemos em grupo, ouvindo as pessoas, eu tive um comandante que falava o seguinte: quem ouve mais, erra menos. Então, eu sempre procurei ouvir muito o nosso Estado-Maior, que é o staff do comandante-geral, que faz todas as mensurações, propostas técnicas, ouvir as diretorias, ouvir o alto comando, fazíamos reuniões periódicas, ouvir os comandantes de batalhão que comandam as regiões, as unidades da Polícia Militar, ouvir os majores, os capitães que comandam as companhias e que coincidem as áreas das companhias com as áreas das delegacias de polícia, ouvir os tenentes, que são os comandantes operacionais diretamente em campo, ouvir os sargentos, esse elo entre a tropa e os oficiais, é um verdadeiro coxinha entre o câmbio e o motor, aquele que está todo dia ali, ouvir os nossos cabos e soldados, que são os nossos patrulheiros, que são os nossos soldados, cabos e soldados do Corpo de Bombeiros, da Polícia Rodoviária, cada um no seu segmento, cada um na sua missão, mas ouvindo e tentando traduzir, pegando essas experiências muito positivas deles, colocando, melhorando, aprimorando. E a partir daí, os resultados aparecem. Tivemos resultados operacionais, indicadores criminais muito positivos. Considerando que o senhor passou por 2 gestões diferentes, a do governador Márcio França e depois a do governador João Dória, o que é mais importante para conseguir fazer um bom trabalho em ambas as administrações? Evidentemente que tem perfis diferentes, que são governadores diferentes, têm temperamentos diferentes. É mais um perfil político ou é mais um perfil conciliador? Então, você tem que ter sempre claro, nós vivemos numa democracia. E ambos, cada um a seu tempo,
o governador Márcio França estava no governo e hoje o governador João Dória. Sempre tendo claro que eles foram colocados nesses locais, estão lá pela vontade popular, pela legitimidade do voto. Então, essa é a primeira noção que todo administrador público tem que ter. Eles não estão lá por um equívoco, não. Eles foram eleitos. E eles têm, no sentido figurado, uma procuração assinada por pelo menos 11 milhões de brasileiros que moram em São Paulo, que os elegeram. Então, nós temos que ter claro qual foi a bandeira que eles foram eleitos e quais os objetivos que os alçaram a esse cargo. A partir daí, o plano de comando, a execução, o trabalho da Polícia Militar, alinhada com essa vontade popular que elegeram esses governadores. Então, o respeito à autoridade daqueles que foram alçados ao cargo de governador, o respeito às leis. Então, são as balizas. Como você disse, cada um tem um estilo diferente, mas o elo comum a essas duas figuras, o governador Márcio França e o governador João Dória, é que ambos foram eleitos pelo voto, pela vontade popular. Então, você tem que ter muito claro a plataforma com que eles foram eleitos, o plano de governo, totalmente alinhado com as diretrizes e com a legislação brasileira e paulista. Quando você faz isso, a possibilidade de errar e de cometer algum equívoco, ela diminui muito. Coronel Salles, quando o senhor foi nomeado pelo governador Márcio França para assumir o posto de comandante-geral da PM, isso foi em 2018, o que o senhor tinha em mente? O que o senhor queria fazer pela instituição, pela Polícia Militar, e o que o senhor queria fazer a partir do trabalho na Polícia Militar pela população de São Paulo? A proteção das pessoas, a busca incessante da diminuição dos indicadores criminais, a busca incessante, constante, no aprimoramento da prestação de serviço público da nossa tropa. E como nós buscamos isso? Procurando aprimorar o trabalho da instituição na parte de ensino, de treinamento, de colocar à disposição da nossa tropa o maior número de viaturas possível, boa estrutura logística, um treinamento adequado e à altura dos desafios que o policial militar enfrenta nas ruas, seja no Corpo de Bombeiros, nas estradas, na Polícia Ambiental, no Comando de Choque. Então, para quê? Com uma finalidade de atender e diminuir os indicadores criminais. Esse é o objetivo da polícia, preservar a ordem pública, proteger as pessoas. Então, sempre foi o meu maior objetivo. E acho que, em alguma medida, tivemos algum êxito. Vou te dar um exemplo, e é um exemplo aos nossos amigos que nos ouvem e nos assistem. O Estado de São Paulo, em 1999, foi quando começou a serem mensurados os indicadores criminais, apresentava um quadro de quase 40 homicídios no estado de São Paulo por 100 mil habitantes. E um trabalho de gerações de todos aqueles que nos antecederam, não só os comandantes gerais, todos os policiais militares, civis, técnicos, científicos que nos antecederam, foram fazendo um trabalho e que foi melhorando. Hoje, o estado de São Paulo apresenta à sua população e ao Brasil os melhores indicadores criminais no que tange a homicídios. Vou te dar um exemplo. Em 99, quase 40 homicídios por 100 mil habitantes. 2020, nós entregamos o comando com 6,4 homicídios por 100 mil habitantes. Na cidade de São Paulo, 5,5. Na cidade de Santos, 3,0.
Então, números muito expressivos. Quantas mil vidas foram salvas em todos esses anos? 200 mil? População inteira de uma cidade média como Botucatu, por exemplo. Então, um trabalho feito a várias mãos, por várias instituições, magistratura, Ministério Público, Polícia Militar, Polícia Civil, sociedade civil organizada. Não existe sucesso, principalmente em segurança pública, com trabalho singular. Eu sempre digo, aquele que diz que algum efeito na segurança pública houve porque uma instituição foi proeminente ou ela era protagonista, ele está indo na contramão de uma tendência mundial. O sucesso está no trabalho conjunto, colaborativo, com as melhores informações, com toda a estrutura pública a serviço do cidadão. Eu acredito o êxito desses resultados a esse trabalho colaborativo das várias instituições públicas e privadas presentes no Estado de São Paulo, como a imprensa que traz a melhor informação, por vezes, críticas ácidas ao trabalho da polícia, mas plenamente tolerável. Nós vivemos no Estado democrático de direito, nós vivemos sob a égide da Constituição, liberdade de imprensa total. E aí lembro a você, e a minha relação nesses quase 2 anos no Comando Geral com a imprensa foi espetacular. Eu só pedia uma coisa aos jornalistas, e você que é um jornalista renomado, presente, muito preparado, era que me ouvissem. Falem o que quiser, coloquem liberdade total de imprensa, mas façam o contraponto, ouçam a versão da Polícia Militar para que a gente consiga levar a melhor informação. A imprensa me ajudou demais. Quando o senhor foi para o comando, o senhor já tinha essa ideia, eu vou trabalhar com as instituições, é um trabalho feito a várias mãos, era isso que tinha em mente, ou o senhor descobriu isso ao longo do tempo? Não, ou eu vou sozinho, vou tentar fazer verão sozinho, ou eu já vou com todo mundo? Qual que era a ideia? Não, tive experiências maravilhosas nas várias funções que exerci, e uma muito destacada foi no Comando Oeste, o CPAM-5, que é toda a área oeste da capital. Veja você, mais de 2 milhões de pessoas moram na Zona Oeste. Nós saímos lá de Perus, o Comando Oeste, que eu comandei como coronel, o CPAM-5, ele vem de Perus, Lapa, Perdizes, Pinheiros, Morumbi, vai até o Campo Limpo. Então, nós tínhamos lá o estádio do Morumbi, o estádio do Pacaembu, o estádio do Allianz Parque, do Palmeiras, o Hospital das Clínicas, a Marginal Pinheiros, a Marginal Tietê, o Palácio dos Bandeirantes, 203 comunidades, a dicotomia de você ter áreas muito ricas, o contraste de áreas muito ricas, como Morumbi, Pinheiros, e áreas muito pobres, como Perus, Paraisópolis, tantas onde o IDH difere muito. Então, e como é que eu consegui isso? Com esse trabalho colaborativo das forças vivas da sociedade, igreja, conselhos de segurança, vizinhança solidária, jornais de bairro, Polícia Civil, Guarda Civil Metropolitana, Conselho Tutelar, subprefeituras. Então, foi maravilhoso. Então, eu senti na pele essa presença do trabalho colaborativo. E quis o bom Deus e me permitiu que a gente conseguisse repetir esse trabalho agora em larga escala, junto com o Tribunal de Justiça, junto com a Polícia Federal, com o Ministério Público, com a nossa Polícia Civil, com as várias guardas civis em todo o estado de São Paulo, com o governo do estado, com a Ordem dos Advogados do Brasil. Então, foi uma experiência. Então, eu simplesmente repeti o que fiz na minha vida, e especificamente no Comando Oeste, repeti no comando. E fui muito feliz, estou muito satisfeito com os resultados.
Como é que funcionam os laços de amizade e os laços de profissionalismo, evidentemente, também na Polícia Militar? O senhor sucedeu o coronel Nivaldo Restivo, né, que hoje é secretário de Segurança, secretário de Administração Penitenciária, e o seu sucessor é o coronel Fernando Alencar. O senhor se socorria do Restiva, o coronel Alencar se socorre do senhor, aproveitando as experiências para poder fazer um trabalho mais evoluir melhor? Sim, sempre consultava o coronel Nivaldo e eu digo que muito do êxito, se há algum êxito no nosso comando, nessa diminuição dos indicadores, da estrutura logística, eu fui muito ajudado por um plano de comando que foi desenhado no comando do coronel Nivaldo, o plano de comando 2018, 2017, 2018 e 2019. Veja você. E eu sempre tomei o cuidado de não dar atenção para a vaidade. Então, não tinha esse negócio de, vou deixar minha marca pessoal. Nada. A marca, a Polícia Militar já tem, que é servir e proteger. Então, nós pegamos, eu e o Alencar, o coronel Alencar, que hoje é o comandante-geral, ele era o nosso subcomandante, nós pegamos o plano de comando exatamente e seguimos à risca. Então, projetos de aquisição de viaturas que já estavam desenhados, o reaparelhamento da instituição, compra de armas, compra de escudos balísticos, coletes, a instalação de copons, então, que já vinha previsto nos planos de comando. E o que nós fizemos? Seguimos à risca e o êxito está aí. Eu converso bastante com o coronel Alencar, que é o nosso comandante-geral, o comandante-geral da Força Pública, mas ele tem atributos de sobra. Eu sou, por vezes conversamos, mas assim, ele é o Ronaldinho aí, é o fenômeno da Polícia Militar. Ele, junto com o coronel Marcos Vinícius e toda a tropa da Polícia Militar, eles são craques aí, e estão fazendo um comando brilhante, porque também, como o coronel Nivaldo, como o nosso comando, eles têm o objetivo que isso tudo é público. Isso tem uma finalidade que é a prestação de serviço público. Quando você norteia o seu trabalho, a sua atuação, tendo claro que tudo isso, o microfone, a viatura, os cavalos, os helicópteros, as 17 mil viaturas, os 86 mil homens, eles têm uma finalidade, que é servir, as coisas conspiram sempre a seu favor. E o coronel Alencar é um grande comandante. O governador João Dória e o general Campos, o nosso secretário de Segurança, acertaram quando convidaram o coronel Alencar, que é um homem com uma experiência profissional e com um coração gigantesco. Nós estamos em ótimas mãos. Nós estamos conversando com o coronel Salles, que foi comandante-geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo entre 2018 e 2019, aqui na Rádio Trianon AM 740 de São perdão, Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e também Rádio Universal AM 810 de Santos. E você nos acompanha pelas redes sociais na internet. Coronel Salles, é muito comum a gente observar na gestão pública, quando sai um gestor e ele passa o bastão para o próximo começa a desenvolver um trabalho, ele diz, eu vou passar para frente um trabalho diferente, eu vou deixar a instituição melhor do que eu peguei lá atrás, né? Às vezes até na iniciativa privada a gente ouve esse tipo de manifestação dos novos gestores quando eles entram, e na Polícia Militar a gente não observa isso. A impressão que temos é que sai um comandante, entra outro, sai aquele, entra o próximo. É um trabalho que cada um vai pegar e sabe da missão de dar continuidade, independentemente se aquilo não estava bem, tem que melhorar, mas sabe que é um trabalho de evolução que tem que ser feito. A que se atribui isso? Por que na Polícia Militar esse tipo de... Parece até uma provocação quando a gente vê, não estava bom, agora ficou bem, vai ficar melhor, porque está comigo, entendeu? Aquele negócio da vaidade, o senhor falou que não tem. A que se atribui isso? A Polícia Militar do Estado de São Paulo
como instituição pública, ela por vocação, por origem, ser legalista. Ela cumpre a lei. E o direito, especificamente o direito administrativo, ele rege as instituições, o serviço público, por alguns princípios. E existem princípios da administração pública, me recordo de 5, que são muito presentes na Polícia Militar. O primeiro deles é a legalidade. Então, você tem que fazer o que manda a lei. O que para o civil, por vezes, é uma faculdade, é uma opção, para o funcionário público, o servidor público militar, é uma obrigação. Então, o primeiro é a observância do princípio da legalidade. O outro princípio fundamental, e que o coronel Nivaldo fazia, o coronel Gambaroni, o coronel Camilo, o coronel Nivaldo, eu, agora o coronel Alencar e todos aqueles que nos sucederão, é também o princípio da impessoalidade. Você tem que tomar esses cuidados de observar esses princípios do direito administrativo. Então, você, seguindo esse princípio da impessoalidade, fazer porque tem que fazer, não para privilegiar A ou B, sempre tomando esse cuidado. O outro princípio que nós observamos também, e ele é fundamental, é o da moralidade. Então, você observar os princípios morais, as compras, como é que você vai gerir as coisas, é fundamental dentro dos princípios morais que regem a nossa nação. O princípio da publicidade. Eu trabalhei, fui oficial de segurança de um governador, do governador Mário Covas, e foi uma experiência muito rica. Eu, um modesto tenente, mas sempre ouvindo. E ele falava o seguinte, Mauro: o melhor detergente é a luz do sol. Então, publicidade. A minha agenda, por exemplo, no Comando Geral, ela era pública. Qualquer um que entrasse na internet via lá quem eu iria receber e se de repente tinha alguma visita de inopino, essa visita ela era incluída. Então, publicidade nos atos, publicidade nas ações, esse princípio é fundamental. E no que tange a resultados, como você falou, e aí a gente fechando, um princípio que é o mais novo deles, que é o princípio da eficiência. Você tem que entregar um trabalho melhor. Você tem que buscar o melhor no menor preço, o melhor serviço, a melhor prestação de serviço público, a melhor compra no menor preço. Então, e que ele tenha eficiência e eficácia. Então, é fundamental o princípio da eficiência que nós herdamos dos princípios da administração, que remontam a Taylor, a Fayol, é fundamental. Então, você não vê na Polícia Militar esse ruído que, por vezes, se ouve em outros tipos de administração por conta disso. Você observar os princípios de maneira régia, os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Isso é fundamental. Talvez, Coronel Salles, no comandamento, talvez o maior desafio seja aquela preparação para colocar a tropa na rua diariamente, em que o comandante faz a preleção, faz lá aquela conversa. Ele mais conversa, os policiais é que ouvem, né, o que o comandante tem a dizer, é a preleção para ir para a rua mesmo, para campo, né? O que é fundamental hoje dizer para o policial militar nesse momento de preparação, no momento da preleção? Primeiro, eu tive uma experiência larga, eu servi 15 anos no regimento de cavalaria e a maior parte dessa experiência rica foi comandando tropa. Primeiro é identificar, ver como é que está o sentimento dessa tropa. Então, você tem mecanismos de conversar,
de dialogar e verificar, por vezes, se aquele policial está bem, se ele está pronto para ir para as ruas, seja a cavalo, seja de barco, seja de helicóptero. É o primeiro contato. O comandante tem que ter essa sensibilidade de tentar enxergar se há algum tipo de descompasso. A outra, procurar trazer para a tropa sempre uma voz de apoio, ser um norte, procurar orientar dentro das melhores práticas, mas sempre respeitando a tropa. E a tropa, Mauro, como em qualquer segmento da administração, ela tem isso muito claro. Então, quando você está preocupado com ela, quando você faz uma boa preleção, quando você explica quais são os objetivos do policiamento naquele dia, por que a viatura vai ficar, por exemplo, fazendo um ponto de estacionamento próximo a uma escola ou embaixo de um viaduto. Aí você explica para, olha, nós temos um sistema muito robusto na PM, que é o Copom Online, então nós identificamos que ali é um local de alta incidência criminal, então o policial está ali fazendo prevenção, então ele tem a noção clara do que ele está fazendo, por que lhe foi determinada aquela missão. Isso tudo é respeito. Então, a pessoa sabendo qual que é o motivo que ela está lá, e após um mês de mensuração, você dizer para aquele policial e falar obrigado. Policial militar, obrigado, porque a sua atuação ali, naquele ponto, naquele serviço que você tirou, diminuíram os indicadores, menos pessoas foram roubadas, vidas foram salvas, você atuou. Essa devolutiva é fundamental. Então, você respeitar a tropa quando você analisa e vê quais são as melhores condições, de você dar a melhor instrução, dar apoio e ouvir. Ouvir é fundamental em qualquer órgão, em qualquer papel na administração. O senhor Coronel Salles, a gente observa que o senhor gosta de todos os programas, de todos os projetos que a PM desenvolve, falou do Vizinhança Solidária instantes atrás, enfim, diversos trabalhos que a Polícia Militar tem no sentido de se aproximar da sociedade, da população. Qual é aquele que o senhor se entusiasma mais? Não consigo dizer. É a mesma coisa que você perguntar para um pai qual o filho que você gosta mais. Qual o preferido, né? Eu não ousaria. Cada um tem uma característica, cada um tem um perfil e todos têm o seu valor. Podemos falar dos consegues, por exemplo, que são iniciativas, são pessoas da sociedade que, junto com o capitão comandante de companhia, o delegado de polícia da região, o inspetor da Guarda Civil naquela região, e com as forças vivas, discutem os problemas locais. Então, muito rico, consegue ter um papel fundamental, uma criação do nosso governador Franco Montoro, que teve uma identidade muito grande com a Polícia Militar, foi governador de 1983 a 1987, um homem de muito valor. Você tem o Vizinhança Solidária, que é uma inovação que nós temos aí entusiastas na instituição, que também eu tenho muito carinho. Quando eu assumi o comando da Polícia Militar, nós tínhamos 630 PVS, Programas de Vizinhança Solidária, e quando passamos o comando, nós já tínhamos 2.400 programas de vizinhança solidária no Estado. Então, é onde o cidadão aponta, e a grande vocação, Mauro, e amigos que nos ouvem e nos assistem, o Vizinhança Solidária, ele inspirado nos programas ingleses, ele recriou a figura do vizinho. Olha que coisa interessante. Por vezes, você entra no seu elevador e não conhece o vizinho que mora em cima ou que mora embaixo, ou num bairro de casas. Por vezes, você não sabe quem é o vizinho que mora, quantos filhos ele tem, o que ele faz. E o Vizinhança Solidária reinventou o vizinho.
Então, é um negócio muito interessante. Tem um grupo de pessoas, cada um possui o telefone do vizinho. Aí você é meu vizinho, Mauro, e fala assim: ô Salles, eu estou indo para o litoral esse final de semana. Puxa, que legal, Mauro. Aproveita lá com a família, vai pescar, vai fazer surf, beleza. E aí, eu estou lá na minha casa, eu sei que você foi para a praia com a sua família, e tem lá um caminhão de mudanças em frente à sua casa. Você fala, poxa vida, o Mauro me disse que ia para a praia com a família dele. Pô, será que a Graneiro está fazendo uma mudança? Não. Aí você liga para outro vizinho, fala, estranho. Liga para a Polícia Militar. E eu estou falando isso porque isso acontece muitas vezes. Muitas prisões que nós fizemos foi nesse sentido. Vai lá, era furto à residência. Então é um cuidando do outro, sabe? Aquela pessoa que você não vê no bairro e não precisa ter câmera, não precisa, não é nada sofisticado. É um cuidando do outro. Vou te dar um exemplo. A 2ª Companhia do 23º Batalhão, aqui responsável pelo policiamento aqui na Praça do Povo, na região dos Jardins, ele possui 7 bairros. Possui 220 mil pessoas moram ali. Você tem na área daquela companhia, por turno de serviço, 6, 7 viaturas, além das motos, mas rodando. Você acha que 30, 40, 50 policiais militares vigiam mais, acompanham mais o dia a dia, ou 220 mil pessoas que conversam, que se solidarizam e a partir daí começam experiências exitosas. E aí, por isso que eu falo, o mérito da redução dos indicadores não é só da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Técnico-Científica, da Guarda Civil, da Polícia Federal somente. São as forças vivas. É quando eu consigo, como capitão, comandante de companhia, dizer, poxa, vamos iluminar subprefeitura, vamos colocar uma iluminação naquela rua, porque ali é fluxo de alunos do ensino noturno. Vamos cortar o mato daquela praça, que aí você evita ocorrências de estupro. Vamos murar aquele terreno baldio. Então, são ações com as forças e que tem um resultado maravilhoso. Vizinhança Solidária é um desses. A polícia comunitária, fundamental. Você tem agora, vindo do interior para São Paulo, um sistema maravilhoso chamado Sistema Orion, que já é um plano do comando, o Coronel Alencar também é um entusiasta. O que é o Sistema Orion? Teve início lá no 18º BBMI, lá em Presidente Prudente. Iniciativa dos policiais militares, da imprensa, da prefeitura. O que é a Orion? Orion é uma grande constelação. E o que acontece? Então, você tem várias estrelas, vários atores. A Polícia Militar, a Polícia Civil, o promotor público, o juiz, a secretária de bem-estar do menor, o conselho tutelar, e é um sisteminha. Vou te dar um exemplo. E foi um exemplo prático que ocorreu lá. Uma patrulha, uma rádio patrulha passava na praça e via uma menina, uma mocinha, que após o horário escolar, ela não ia para casa, ela ficava na praça. A patrulha, nesse sistema, identificou essa... Não é comum, poxa, a criança, por que ela não foi para casa? De uniforme e tal. E aí, essa patrulha notificou a assistente social e o conselho tutelar. Lá foram e fizeram uma avaliação e tal. Ao final e ao cabo, essa é a face terrível da nossa vã condição humana, chegou-se à conclusão que aquela menina não ia para casa, a mãe dela já tinha um novo relacionamento, e o padrasto abusava dessa menina. Então, ela ficava na praça até a mãe também trabalhava, e voltava, esperando a mãe voltar para casa, a que a mãe chegava, ela chegava depois. Veja que coisa. E os soldados identificaram isso. Então, é assim,
é a prestação de serviço público. Então, quando é um sistema maravilhoso, temos o serviço de mediação comunitária também, que vem do interior, uma iniciativa lá na região de Araçatuba, em que você tem problemas de vizinhos, por exemplo. Você tem um bar ou uma lanchonete na cidade e ela funciona até altas horas. Poxa, é importante você ter um restaurante, uma casa noturna? Sim, traz diversão, traz emprego, recolhe impostos, maravilhoso. Mas a partir do momento que ela começa a atrapalhar a vida das outras pessoas, isso vira um problema. E aí o vizinho ligava para a polícia e falava: olha, a lanchonete aqui do meu lado, são 11 horas da noite, eu não consigo dormir, eu tenho criança convalescendo aqui. Aí a Rádio Patrulha ia lá, falava com o dono da lanchonete, abaixava o som. Aí no outro dia, a mesma coisa. Aí a viatura ia embora, ele levantava o som, a viatura voltava. Bom, o que aconteceu? Baseado no Código Civil, foi feita uma iniciativa do Poder Judiciário, da Polícia Militar, e chamava as partes, o vizinho, o dono da lanchonete e o vizinho. E falava assim: olha, vocês se conhecem? Não, um nunca falou com o outro, nunca viu o outro, só de vista, nunca tinha conversado. Olha, o seu comércio, ele faz barulho. Você sabia que ele tem uma criança excepcional em casa? Não, não sabia. E a partir dali, você faz um pacto entre as partes e estabelece, inclusive, multa. E isso é validado na justiça, na comarca ali, na vara daquela cidade. Poxa, e o que aconteceu? Você resolveu um problema. Não adianta você ficar indo, registra na polícia, registra, vai criando aquele monte de processo e o problema continua acontecendo. Então, polícia de proximidade, conversar com as pessoas. Agora vocês entendem, e você, Mauro, por que eu não posso escolher um programa ou outro? Todos têm o seu valor e a sua, e a sua prestação de serviço público. São todos filhos muito queridos. Nós estamos conversando hoje com o Coronel Marcelo Vieira Salles, ex-comandante-geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo, dentro do programa Gente que Fala, em parceria com a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo, a FERMESP, essa conversa que acontece aqui no programa Gente que Fala todas as sextas-feiras. Coronel, o senhor é mestre e doutor em Ciências Policiais, o senhor está dando aula? Eu sempre gostei de lecionar. E já deu para perceber que eu falo demais, que eu falo bastante. Não sei se demais. O professor tem que falar mesmo. Falo bastante. E eu acho que eu não tenho o direito de guardar esses conhecimentos modestos e parcos conhecimentos desses 35 anos de carreira, experiência profissional, experiência pessoal também. Sou casado com a minha esposa Márcia, tenho meu filho João, de 22 anos. Inclusive, hoje estou fazendo 34 anos que eu e minha esposa namoramos, né? Então, poder dividir também essa experiência pessoal e profissional com as pessoas. Certa feita eu ouvi, Mauro, que o conhecimento, quando ele não é dividido, ele não tem valor algum. Então, eu tenho obrigação de dividir com as pessoas essa experiência rica que eu tive como policial militar, como comandante-geral de uma polícia, de uma grande polícia, e dividir com as pessoas para que elas, no seu segmento, na sua área de atuação, consiga prestar um serviço que os brasileiros merecem e requerem, né? Eu me sinto na obrigação de dividir esse conhecimento. E com todo esse rico conhecimento em 53 anos de Polícia Militar, que o senhor nasceu policial militar. Que digo isso? Não, que o senhor nasceu policial militar, estou brincando com essa informação. Com toda essa experiência enfim, uma pergunta, não essa é a justa, é uma pergunta, curiosidade de jornalista. O senhor se sente preparado para ser secretário de Segurança Pública ou secretário de Administração Penitenciária?
Não é saia justa. Essas, você sabe que eu exerci diversas funções na minha vida e desempenhei muitos papéis, e isso não depende de vontade pessoal, depende de circunstâncias, de outros parâmetros que não que independem da nossa vontade própria. Seria uma honra muito grande exercer essas funções, mas lembro, inclusive aos aspirantes, àqueles que queiram alçar funções públicas, que isso depende de uma série de conjunções, de oportunidades. Mas seria uma honra muito grande, não só essas duas funções, poder exercer funções públicas de relevo, para que você possa proporcionar a São Paulo, e eu falo isso, e ao Brasil, tudo que São Paulo e o Brasil fez por nós. Talvez você não saiba, muitos não sabem, eu sou um produto da escola pública, né? Eu sempre conto a história, eu não conto a minha história, eu conto a história de um senhor de 86 anos, chamado Nelson Salles, que aos 16 anos de idade veio da Bahia sozinho para São Paulo, trabalhou na roça aqui e depois foi para o Exército Brasileiro e conheceu uma jovem paulista, a Isabel, e tiveram 4 filhos. Ele entrou no Corpo de Bombeiros, na Força Pública, e criaram 4 filhos. Eu sou o mais novo desses filhos e estudei em escola pública toda a minha vida. Toda a minha vida. Então, entrei na Polícia Militar por concurso público, um concurso muito difícil da Academia do Barro Branco. Terminei a academia com 21 anos de idade, fui tenente, fui capitão, fui major, fui tenente-coronel, fui alçado ao posto de coronel. Foi São Paulo que me proporcionou isso, foi a escola pública. Então eu faço, Mauro, eu acho que é uma honra muito grande você servir ao nosso país nas mais diversas áreas. E para mim, especificamente, devolver muito do que eu fiz no comando e na Polícia Militar foi para devolver a São Paulo o que São Paulo fez por mim. Eu sou muito grato à escola pública, eu sou muito grato ao Estado de São Paulo e ao meu país. Então, eu acho que o jovem da periferia, aquele que... Eu, por exemplo, fui office boy. Eu era office boy da Agilex Indústria Têxtil. Fui fazer meu cursinho, paguei o meu cursinho, porque meu pai era cabo na época, nós somos em 4 irmãos, não tinha condição de pagar o cursinho. Eu pedi a ele que deixasse eu estudar à noite e que pudesse fazer o cursinho aos finais de semana. Então, eu sou um produto da escola pública. Então, eu sou uma prova viva que, se você tiver uma vida normal, se você se dedicar, se você estudar, a vida lhe dá oportunidade, sim. Se você souber fazer dela, levar uma vida normal, procurar construir uma boa família, sem exageros, você tem um horizonte muito grande. Agora, saindo um pouquinho desse lado emotivo, Coronel Salles, o senhor tem ido lá ao QG do Comando Geral da Polícia Militar, na Praça Coronel Fernando Prestes? Não. Não fui. Eu não fui. Eu ia perguntar o seguinte, até para a gente dar um pouquinho de risada aqui, se as carpas ainda estão lá do lado direito. Eu creio que sim. E eu não fui, não é por nada. Você tem que tomar muito cuidado, né? O Coronel Alencar, eu falo com ele
2, 3 vezes por semana, porque ele é um amigo querido, ele me ajudou demais. Muito do que nós construímos foi por sugestão dele. Ele tem uma prática operacional gigantesca, uma experiência operacional gigantesca, comandou a rota, comandou o 16º Batalhão, comandou a Zona Sul de São Paulo, tem cursos no exterior de direitos humanos, foi instrutor na Cruz Vermelha, mas realmente você tem que procurar respeitar esse momento. Irei ao quartel-general todas as vezes que for necessário. Ele já me convidou várias vezes, mas temos que tomar esse cuidado de deixá-lo extremamente à vontade, ele, todo o Estado-Maior, para fazer o que a gente é vocacionado a fazer por São Paulo. Mas logo, logo irei. Ele já me convidou várias vezes, mas eu vou lá tomar um cafezinho e olhar lá aquele belo jardim japonês que está na frente lá. Irei sim, mas na hora certa, na hora adequada. Coronel Salles, uma pergunta muito importante. O que a sociedade paulista precisa saber sobre Polícia Militar e direitos humanos? É fundamental. Essa deve ser uma matéria muito importante nas suas aulas, seguramente. Sim. Você tem uma tríade na polícia. Nós somos uma instituição de prestação de serviço às pessoas. E, como eu disse no início, nós somos legalistas. Mas, mais do que legalistas, nós somos a Polícia Militar. Ela não é uma instituição, e seus policiais, seus valorosos policiais militares, eles não são só defensores dos direitos humanos. Nós somos naturalmente defensores dos direitos humanos. Quando nós preservamos a vida, quando nós atuamos para salvar, para proteger, mas também somos promotores dos direitos humanos. E muito, quando se fala por vezes de direitos humanos, alguns tendem a trazer um lado que não existe, que é o da proteção ao infrator da lei, que você está protegendo. Não, é o respeito à dignidade da pessoa humana. Não quer dizer que você vá se omitir, não quer dizer que ele, no cometimento de um grave ilícito penal, por exemplo, de querer tirar a vida de uma pessoa ou do próprio policial militar, ele não vai se defender. O policial militar vai se defender dentro das excludentes de licitude, legítima defesa, exercício estrito cumprimento do dever legal, exercício regular de direito e as 4 excludentes. Mas de você ter noção do seu papel, que é de proteger as pessoas. Quando você fala e os direitos humanos estão presentes, o respeito aos direitos humanos estão transcritos de maneira transversal em todos os currículos dos cursos na Polícia Militar, nos cursos de formação de soldados, nos concursos para cabo, nos cursos de formação de sargento, nos cursos de especialização, nos cursos de formação de oficiais, de aperfeiçoamento, de altos estudos. Então, ao lado da qualidade total da polícia comunitária, os direitos humanos são princípios que nós, policiais militares, perseguimos. Nós somos defensores dos direitos humanos, das pessoas, dos policiais militares e todos aqueles que estão no estado de São Paulo, que moram e que resolveram viver e trabalhar, estudar no nosso rico estado de São Paulo. Coronel Marcelo Vieira Salles, ex-comandante-geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo, nosso programa chegando ao fim agora. Sua despedida, mensagem que fica para o público do Gente que Fala. Dizer que é uma alegria poder falar um pouquinho da Polícia Militar do Estado de São Paulo, essa instituição cuja história
se mistura com a história do próprio Estado de São Paulo, uma instituição cujo seu DNA está de proteger, de servir e proteger, e que contem com a instituição. A Polícia Militar, seus policiais militares estão aí nas ruas, nesse momento difícil que o mundo atravessa, que é essa grave pandemia do coronavírus, e os nossos policiais militares, policiais civis, guardas civis, funcionários da saúde, servidores, médicos, enfermeiros, estão aí na linha de frente. Lembrem-se, aqueles que nos ouvem, que nos assistem, que esses homens e mulheres estão aí a serviço de vocês. Que entendam e compreendam o serviço da Polícia Militar, que está aí para servir e proteger e à disposição dos brasileiros de São Paulo. E uma alegria, uma honra poder falar com vocês, uma grande oportunidade. Muito obrigado, Mauro, muito obrigado à Rádio Trianon e a toda a produção do Gente que Fala. Foi uma honra, um programa muito bacana, uma conversa muito leve. Eu fiquei muito feliz de estar aqui. Estou às ordens todas as vezes que vocês nos chamarem, nos convidarem. Estou pronto aqui. Nós que estamos felizes com a sua presença aqui. Muito obrigado, Coronel Marcelo Vieira Salles, ex-comandante-geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo, por aceitar o nosso convite para essa conversa aqui no programa Gente que Fala, sempre às sextas-feiras, em parceria com a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo, a FERMESP. Na mesa de som com a gente na Rádio Trianon, o Sérgio Souza, que também é o gerente técnico da emissora, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, a diretora de produção é a Zenilda Salvato, a direção-geral do programa do jornalista Fausto Camunha, e do outro lado, você, ouvinte, espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Um bom feriado para todo mundo, um bom dia do trabalhador, também um bom final de semana e até segunda-feira. Tchau, tchau.